Caros amigos e irmãos, que a paz do Senhor seja com todos vocês. Nesse mês vocacional, nós recordamos nesse domingo a vocação do cristão leigo. O cristão leigo que tem uma missão dentro da igreja e uma missão principalmente no mundo, na sociedade. Eu creio que rezar pela vocação do cristão leigo é também rezar pela vocação da maioria dos cristãos católicos. 90% dos católicos são cristãos leigos e têm uma missão belíssima e importantíssima. Talvez nós logo pensemos na presença do cristão leigo dentro da igreja, na liturgia, na catequese, nos conselhos, e que acontece muito também. Claro, nós vemos aí todo o trabalho que nós temos ao interior da igreja dos cristãos leigos, presentes tanto como ministros extraordinários, como também nos conselhos paroquiais, diocesanos, nos trabalhos de coordenações de movimentos, de pastorais, de organizações, de irmandades. O cristão leigo presente também nos vários serviços litúrgicos e catequéticos da paróquia. Enfim, existe uma presença muito grande e que essa consciência do leigo, sabendo que tem uma missão e um carisma que deve levar adiante na sua comunidade, é algo que nós do Concílio Vaticano II, no pós-Concílio Vaticano II, vemos esse assumir essa responsabilidade como alguém que vê nesse trabalho um trabalho de evangelização, um trabalho missionário. É importante ver isso, porque às vezes tínhamos também alguns tipos de trabalhos leigos, muito mais em administração, muito mais em um certo tipo de irmandade, mas sem aquela preocupação de ver também que o seu trabalho era um trabalho de evangelização e de missão. Então nós temos hoje muita gente que tem a sua responsabilidade nas paróquias, nas dioceses, sabendo que tem essa missão de, através do seu trabalho, do seu carisma, do seu ministério, estar servindo à evangelização. E nesse sentido, quantos ministros extraordinários, tanto das exéquias, da Consolação da Esperança, ministros que também vão levar a evangelização de casa em casa, na tradição missionária. Então, temos vários trabalhos ligados diretamente à estrutura da igreja e à presença da igreja, tanto dentro do templo como também ali aos arredores. Porém, é muito importante rezar também pela vocação do cristão leigo no mundo, onde não é algo ligado tanto à instituição enquanto tal, nem aos arredores da instituição, mas o cristão leigo que está no sindicato, que está no partido político, que está no seu trabalho, está na sua fábrica, no seu escritório, é alguém que vive com seus colegas de trabalho, como executivo, como alguém que tem uma missão, um trabalho importante em grandes decisões, também sociais e também muitas vezes institucionais, o cristão leigo no mundo, que é justamente a grande missão do cristão leigo, é estar no mundo como fermento no meio da massa, uma presença em todos os tipos de instituições, como alguém que leva consigo a convicção de que encontrou em Cristo a vida e vive a sua vida como cristão dentro da igreja, como igreja na sua comunidade, mas também naquilo que faz, naquilo que estuda, onde quer que esteja, testemunha pela vida, pelo trabalho e pelas palavras em que acredita. E não só isso, mas através da sua vida procura ajudar esse mundo a ser melhor, a viver cada vez melhor. É nesse sentido, meus irmãos e irmãs, que às vezes nós somos muito omissos, porque muitas vezes o cristão leigo, na sociedade, no mundo, nem sempre testemunha os valores cristãos e nem sempre também vive suas convicções. Muitas vezes, deixa levar por tantas ideologias e não vive realmente a sua fé cristã e católica. Acho que é muito importante nesse sentido nós rezarmos, porque sem dúvida a maior dificuldade nos embates da vida é realmente o cristão leigo no meio do mundo, testemunhando o Evangelho, o testemunho de Jesus Cristo e caminhando em unidade com a igreja, caminhando nessa comunhão eclesial, de tal maneira que se possa viver essa comunhão e passar realmente à sociedade, ao mundo, os valores do Evangelho, como nós somos chamados a viver. Nós que nos preparamos agora para o próximo Sínodo Extraordinário dos Bispos, que é sobre a família,
vemos a importância do cristão leigo, testemunhando ser família, viver como famílias cristãs e católicas, sabendo superar as dificuldades para poder ser no mundo sinais realmente de que o Senhor está presente e que a sua vida, o seu coração está voltado para o Senhor e quer viver cada vez mais e melhor como cristão no mundo, na sociedade. Portanto, esse mês vocacional, nesse quarto domingo, nós lembramos um pouco essa vocação do cristão leigo, tanto nos vários trabalhos, ministérios e serviços dentro da estrutura como igreja, como principalmente a necessidade de rezarmos para que o cristão leigo no mundo possa ser sinal de Cristo, possa também ver os valores cristãos. Nós temos hoje quantas leis que são aprovadas contrárias à vida humana, ao Evangelho, aos valores fundamentais de uma sociedade justa e fraterna. Quantos decretos, né, do Executivo, quantas coisas que vão sendo colocadas, né, contrárias àquilo que realmente vai ajudar o homem a viver cada vez melhor. Quantos problemas de violência na sociedade, tanto a violência de cada dia, nas guerras urbanas que nós temos, que parece não ter solução de resolver as coisas, tantos interesses que nós temos, como também as guerras entre países, entre culturas, entre ideologias. Quantas situações nós precisamos de cristãos leigos atuantes em todos esses níveis, tanto os mais altos da nossa sociedade odierna, como também à frente de cada situação. Cristãos leigos que se deixaram conduzir pelo Evangelho, que têm no coração a sua comunhão com toda a igreja e que são presenças em todos esses lugares. Por isso, a oração pelo cristão leigo, além de reforçar aqueles que já estão servindo como igreja, a comunidade, dentro da estrutura da igreja, a estrutura eclesial, que tem aí os vários tipos de trabalhos de participação dos cristãos leigos, como conselheiros, como coordenadores de comunidades, como ministros ordinários, enfim, vários trabalhos, mas principalmente essa presença no mundo em que o cristão leigo não trai a sua fé, né, não trai a sua caminhada de conversão como igreja, mas viva com coerência nesse mundo. E ao mesmo tempo, amando a igreja, caminhando com Cristo, seja essa presença em que a qualidade profissional, a sua responsabilidade de ser humano, leve as pessoas a respeitá-lo pela sua própria vida, pela sua própria qualidade de vida e, ao mesmo tempo, ver aqui está por baixo e no íntimo daquela pessoa que respeita o outro, que fala de coisas importantes para o outro, que testemunha uma vida diferente, é justamente quem está ali como substrato no coração daquela pessoa, é a sua vida cristã, é o anúncio de Jesus Cristo. Eu creio que nesse domingo nós somos chamados a rezar nessa intenção. Sim, a importância do cristão leigo, né, que cada vez mais é chamado a viver a sua vida, tanto de serviço na igreja, como principalmente na sociedade. Eu acho que aí está justamente essa grande missão. E aí está realmente essa maior necessidade que nós temos hoje na sociedade, que é essa presença desse fermento no meio da massa, onde não vai o bispo, não vai o cardeal, não vai o padre, tudo mais, mas está lá o cristão leigo a testemunhar, justamente no mundo, os valores do Evangelho, os valores cristãos. Por isso rezamos nessa intenção, nesse mês vocacional, valorizando cada vez mais esse trabalho. Teremos depois a oportunidade de ter o Dia do Leigo, o Dia do Cristão Leigo, no Domingo de Cristo Rei. Como nós temos, assim, vários outros momentos. Nós celebramos domingo passado a oração pela vida consagrada, temos no dia 2 de fevereiro, o Dia da Vida Religiosa, temos o Dia da Vida Religiosa Contemplativa, enfim, existem outras oportunidades. Mas agora em agosto é tempo de rezarmos, tanto mês vocacional, mês de oração pelas vocações, nessas intenções e de maneira especial nesse final de semana pelo cristão leigo. E nesse final de semana eu creio que nós temos uma pergunta que é feita no Evangelho, que é importantíssima para todos nós, para o cristão leigo, mas para todos nós, sobre quem é Jesus para nós. Se nós perguntássemos para nós mesmos, respondêssemos para nós mesmos quem é Jesus Cristo para a nossa vida. Perguntássemos para as pessoas também e pudéssemos responder quem é Jesus. A palavra do Evangelho desse domingo é essa pergunta.
No meio de um mundo que fala de tantas coisas sobre Jesus Cristo, de tanta gente que inventa tantas situações e fala de Cristo de tantas formas, para nós que o seguimos e o amamos e que sabemos que Ele é o caminho que nos conduz ao Pai, quem é Jesus? O Evangelho de Mateus 16, 13 a 20 fala isso. Jesus, na região de Cesareia de Filipe, foi ali e perguntou: quem diz os homens ser o Filho do Homem? Aí nós vamos encontrar naquele passado, no presente e encontramos no futuro também, muitas respostas. Aqui no Evangelho fala, alguns dizem que é João Batista, outro que é Elias, outro ainda que é Jeremias, então alguns dos profetas, enfim, já tinham muitas teorias. Hoje nós temos muito mais ainda. Muito mais porque ao nosso redor o Evangelho e Jesus foi anunciado de diversas formas e tem vários interesses ao nosso redor. E vemos nesse sentido que as teorias são muitas, muitas mesmo. Tanto formando ideologias, como religiões, como igrejas, como pessoas, mesmo pessoas que se dizem cristãs, mas não caminham como nenhuma igreja. Enfim, várias situações sobre quem é Jesus. A pergunta fundamental, porém, é aquela que Jesus, depois de escutar aquilo tudo que o mundo diz, que as pessoas dizem, é que ele faz para nós. Mas vós, quem dizeis que eu sou? Mas vós, quem dizeis que eu sou? Aí está justamente a pergunta fundamental, caríssimos amigos e irmãos. Eu creio que é uma pergunta que nenhum de nós deve fugir. Quem é Jesus? Sabemos que é o Filho de Deus, que nasceu de Maria, que viveu aproximadamente 33 anos, morreu na cruz, mas existencialmente, na nossa vida, quem é Jesus Cristo? Pedro responde com uma palavra que é chave naquela época em que ele vai professar: tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Aquilo que Pedro responde é tão importante para a sua época, dizer que ele é Filho de Deus e ao mesmo tempo é o Messias, o esperado, o Salvador, que Jesus vai dizer para Pedro: você falou isso não porque você, por uma evidência humana, você falou isso porque o Senhor colocou no seu coração. Ou seja, não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. E é tão importante isso, falou que tu és Pedro, tu és pedra. E sobre essa pedra, sobre essa convicção, de que realmente aqueles que respondem que eu sou o Messias, o Filho de Deus vivo, eu vou construir a minha igreja. Ou seja, a igreja de Jesus Cristo, ela é composta de pessoas que acreditam que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo, que deu a vida por todos nós, está presente no meio de nós e a nossa vida. É aquele que nos conduz ao Pai, que nos conduz a uma vida nova. Portanto, caríssimos amigos e irmãos, eu creio que essa palavra de hoje, que é uma pergunta, quem é Jesus, deve ser também uma resposta a nós, através da vida, de ser a igreja de Cristo hoje, que não só tem estruturas e se organiza, mas tem pessoas que encontraram em Cristo a vida e não tem outro jeito de viver a não ser com eles. Lembra que quando Jesus fala do pão da vida, e que Ele é o pão da vida, que começam as pessoas a deixar, e Cristo pergunta: vocês também querem ir? Pedro vai dizer: para onde iremos, Senhor? Só Tu tens palavras de vida eterna. Também para nós, meus irmãos e irmãs, a nossa convicção e nosso encontro com Jesus Cristo deve ser tal que não tenhamos outro jeito de viver a não ser com Cristo, caminhando como igreja, como a sua igreja, que está fundada na pedra que é Pedro e seus sucessores. Meus irmãos e irmãs, que na oração pelo cristão leigo, na estrutura da igreja e no mundo, leve cada vez mais a todos nós a sermos testemunhas daquele que nós cremos que é o Filho de Deus, aquele que foi enviado pelo Pai para ser o Verbo eterno, nosso Salvador e Redentor, que nos conduz em nossa história para termos uma vida nova. E que possamos rezar como Paulo aos Romanos: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e da ciência de Deus, como são inescrutáveis os seus juízos e impenetráveis os seus caminhos. De fato, quem conheceu o pensamento do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro,
ou quem se antecipou-lhe em dar-lhe alguma coisa, de maneira a ter direito a uma retribuição. Na verdade, tudo é dele, por ele e para ele. A ele a glória para sempre. Amém. Que a palavra da carta aos Romanos nos faz também dizer isso. Ó Senhor, bendito sejais por enviado o vosso Filho Jesus Cristo, e que nós possamos acolhê-lo e anunciá-lo. Meus irmãos e irmãs, um bom domingo, uma boa semana a todos. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.